Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Hoje, sábado, dia 30 de março de 2024, estamos aqui para lhe proporcionar o melhor da informação que marca a atualidade nacional e internacional. E para já vamos à notícia que marca a atualidade nacional. O deputado da Renamo, António Muxanga, diz que a retirada da força da missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral poderá fragilizar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Já está decidido. A missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral vai abandonar a província de Cabo Delgado em julho do presente ano. O deputado António Muxanga lamenta a saída da força estrangeira e diz que constitui uma fragilidade para o combate ao terrorismo. A de Samimbo significa a retirada de reforços para o combate no Teatro Operacional Norte, tendo em conta os meios que a Samim tinha e a experiência que tinham, porque esses meios todos vão sair e o nosso país, como sabemos, andou nos últimos anos com poucos investimentos em matéria de defesa e segurança. Que pode ser felicidade para os insurgentes, não sei, mas o que eu sinto é que a mesma Samim diz que não tem dinheiro para manter as forças de Moçambique, tem dinheiro para se estabelecer na República Democrática do Congo, para lutar contra o M23, que é o treinador dos insurgentes que atuam em Moçambique, e cujo o mesmo M23 tem um patrocínio e apoio do Ruanda. Ruanda, que é Moçambique, aparenta que está a lutar contra os insurgentes. Agora aqui fica uma situação de clareza. Os ruandeses estão a vencer os insurgentes ou estão a dar ordem para eles saírem? E sendo eles, criação deles, os insurgentes podem estar a recuar. Então o governo não está conseguindo nos esclarecer isso. Contudo, nós temos a agradecer a presença das forças ruandesas, porque pelo menos conseguem aliviar o sofrimento do povo moçambicano. Mas nós precisamos de fazer um grande TPC sobre aquilo que nós pretendemos. Nós somos da SADC, estamos na Samim a combater o M23 na República Democrática do Congo. O M23 é patrocinado por Ruanda e nós temos Ruanda aqui a ajudar-nos a combater. Alguma coisa não está boa. Muxanga diz ainda que a saída das forças da SADC no país resulta de conflito diplomático entre os países. Zanga entre militares nunca pode existir. Há zanga entre governos. Eu sei que o governo sul-africano acusou o presidente Paulo Kagame de estar a financiar grupos que andam a assassinar pessoas em Moçambique e na África do Sul. Aliás, o Julius Malema chegou a dizer mesmo, em pleno parlamento, acusou, isso está gravado. Os Estados Unidos da América, recentemente, disseram a Ruanda para se retirar das fronteiras da República Democrática do Congo porque estava a servir de suporte do M23. Os membros do M23, quando são combatidos, correm em direção à Ruanda, entram no Ruanda e os ruandeses dizem que os perseguidores não podem entrar no seu país. Eu espero sinceramente que a mesma bravura que Ruanda tem em Moçambique de nos ajudar, tem de ter na República Democrática do Congo, ajudar a pacificar o país vizinho. Com a saída da Samim, Ruanda já manifestou publicamente a vontade de estender suas operações na província de Cabo Delgado. O jurista e ativista social Gerson da Silva considera que a liderança de Ossufo-Maade não trouxe mudanças significativas para o partido, pois passou a vida a perseguir os membros. Em meio a um ano eleitoral, o partido Renamo está a viver crise envolvendo apoiantes de Venâncio Mondlane e Ossufo-Maade. Para o ativista social, o atual líder do partido perdeu foco e explica porquê. Desde a sua entrada a dirigir o partido, não notamos nenhum relevo ou não notamos ações relevantes que pudessem contribuir de forma positiva a Renamo num contexto atual. Então, estamos a notar uma crise que está-se a implantar. Primeiro foi com Mariano Nhongo, em seguida foi com Machava, entre outros agora com Venâncio. Quer dizer, parece que a missão do atual presidente da Renamo não é necessariamente de
dirigir o partido, mas se não combater os seus opositores internos. Da Silva apela o presidente da Renamo a respeitar os princípios democráticos do partido. A Renamo deve se definir se pretende necessariamente defender os interesses do povo ou se preferem acomodar alguns preguiçosos à semelhança do seu próprio presidente, porque notamos recentemente que veio ao público, depois de ter sido confrontado numa das entrevistas, alegar que recebe um orçamento do Estado de erário público de 5 milhões de meticais por mês para fazer funcionar um gabinete. A questão que se levanta é quais são as ações em que ele mesmo propôs ao contexto nacional. Esta é a primeira situação. Depois ele veio, numa outra perspectiva, alegar que não, os 5 milhões que ele recebe é mesmo para comprar capulanas e lenços. Sejamos razoáveis. Num contexto em que nós estamos à procura de rotação do poder, estamos à procura de democracia, a própria Renamo, que era aparentemente até então considerado o pai da democracia, são eles mesmos que estão a infringir a própria democracia. Parece que nesses 5 anos, neste primeiro mandato, desde que ele assumiu, ele não está a agregar valores relevantes à sociedade. Há uma espécie de um conflito de que aquela cadeira está colada a ele e não pode ser arrancada. Em relação ao grupo de militares que apoia a continuidade do SUFMAD, o ativista respondeu nos seguintes termos. Bem, aquilo me parece mais um teatro, né? Primeiro porque temos que ver que os tais militares, pelo menos, não estão a se beneficiar das suas pensões. Parece que isso está mais a uma espécie de manipulação de opinião pública para dar razão à existência do tal general ou não. Mas isso nós voltamos sempre a dizer, o presidente, pelo menos o presidente da Renamo, o atual presidente, não agrega valores à sociedade moçambicana. Desde que ele se acomodou naquele lugar, a única diferença que venho notando é que ele não para de aumentar o seu tamanho, faço o termo, mas agregando valores à sociedade moçambicana, eu não vejo nada. Nós estamos em pleno século XXI, ainda a Renamo está parada no tempo a apostar nas lideranças de generais. Olha, a Renamo mantendo um general no topo da liderança do partido, será que pretendem regressar ou retroceder a uma guerra? Essa é a questão. Por que vamos num partido civil, num partido em que não existe não existe um exército, porque todos já estão totalmente desmobilizados, aparece um general a tentar-se forçar o seu lugar no poder. Portanto, a Renamo deveria se definir se realmente pretendem governar o país ou se identificam com o povo. Deveriam apresentar propostas, mas não é isso que está a acontecer. Parece que há uma luta interna pelo poder e isso só vem se refletir um comportamento do Mafrelimo na Renamo ou na Renamo Frelimo e o MDM. Quer dizer, esses partidos políticos acabam trazendo um panorama de uma confusão em que o povo é apenas usado como escudo para justificar as suas posições e os seus bem-estares, que no final das contas quem paga somos nós como povo no nosso contributo. De recordar que faltam apenas 6 meses para as eleições presidenciais no país. Muito bem, estamos de volta ao jornal e este é o espaço reservado para a análise relativamente àquilo que são os assuntos que marcam na semana. Vamos destacar aquilo que foi a questão do recurso, ou melhor, a providência cautelar que havia sido submetida pelo Venâncio Mondlane às 2 providências cautelares que o Tribunal deu provimento a que de alguma forma forçou a Renamo a marcar o Congresso. O segundo, a segunda providência cautelar, assim que acabou o juiz não dando provimento 2 semanas depois da deliberação da 11ª sessão civil do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que a favor de Venâncio Mondlane, que acusava assim ao SUFMAD de tomar decisões fora do mandato presidencial no partido. O juiz decidiu não manter o despacho da providência cautelar e suspendeu a sua decisão. Uma decisão que de alguma forma não agradou ao advogado de defesa de Venâncio Mondlane, que prometeu recorrer desta decisão. É na verdade uma crise que se instalou no seio da Renamo, e para nos ajudar a analisar este ponto que escolhemos para o dia de hoje, temos do meu lado esquerdo a Alves Mulungu, que é analista, e do outro lado Marcelino Pangaia, que também é analista, que desde 2 convidados vão nos ajudar a analisar este ponto que reservamos para o dia de hoje. Na verdade, vou começar com Alves. Aqui
estamos diante de uma crise dentro da Renamo que já está a viver e é notório que há uma parte que apoia o Venâncio Mondlane e também há uma parte que de alguma forma apoia o Sofumad. Este processo todo, esse exercício jurídico que se viu na Renamo, que acabou de alguma forma forçando a Renamo a anunciar a data do Congresso. A primeira questão que eu lhe coloco, qual a análise que faz da crise que se vive na Renamo? Havia ou não condições de poder se evitar essas situações? Bem, boa noite a todos que nos acompanham a partir de casa. É assim, é muito complicado para o Venâncio Mondlane e seu grupo de democráticos que lidam exatamente com questões legais dentro dos partidos tradicionalistas como a Renamo, criar situações de processos judiciais para garantir uma certa continuidade ou para garantir um certo intento político dentro do partido. Ou seja, o que se almeja aqui é o ponto mais alto do partido Renamo, que é a presidência. Então, no ambiente em que a Renamo ainda contém vários grupos tradicionalistas dentro da própria Renamo, mas também emerge exatamente um grupo que é chefiado pelo Venâncio Mondlane, começamos aqui a perceber que há um determinado conflito interno. E este conflito interno, nos cálculos do Venâncio Mondlane, ele foi mal gerido e mal interpretado. Por quê? O Venâncio Mondlane, por mais que tivesse um sinal positivo do tribunal, ele teria um outro ponto por discutir ou por organizar a nível da própria Renamo a posterior decisão positiva do tribunal, que era exatamente conseguir harmonizar as relações entre os grupos dentro da própria Renamo. Neste caso falo da Renamo tradicional, que é composta por vários generais e majores, e depois tem a classe da Renamo dos supostos acadêmicos e pessoas aspirantes a valores democráticos. Então, ele teria esta dificuldade para harmonizar isto num ano de eleições como este aqui em Moçambique. Então, esta crise, de certa forma, ela não teria uma resolução positiva por parte de Venâncio Mondlane. Eu olho isto como sendo algo que o grupo de assessores, principalmente, se calhar aqui podemos pegar a figura do seu próprio advogado, estas idas e voltas ao tribunal vão agastando a Renamo e vão criando mais divisionismo e vão, de certa forma, demonstrando as fragilidades que o próprio Venâncio Mondlane tem em lidar com questões partidárias. De recordar que o Venâncio Mondlane parece-me que militou na Frelimo no seu processo de crescimento, depois passou para o MDM e do MDM passou para a Renamo. Então o Venâncio Mondlane é um player político que não está a conseguir se ingrar num partido político por muito tempo. Ele está, exatamente, os sinais, de certa forma, demonstram que ele está a portas de saída desta Renamo. Muito bem. Doutor Paulo, eu vou para si. Olhando para essa situação toda, acha que a decisão do Sofumad, o atual líder da Renamo, ter exonerado os delegados políticos fora, digamos assim, do seu mandato e que esses mesmos delegados políticos disseram de viva voz no seu tribunal que eles foram exonerados porque não alinham com a ideologia do Sofumad. Numa altura em que a Renamo estava à procura mesmo de constituir nova direção que vai comandar os próximos 5 anos, a decisão de exonerar os delegados foi uma decisão sensata ou não, do seu ponto de vista? É assim, nós temos estado a falar que essa questão dos poderes que são instituídos pelas eleições, pelas democracias, cada um que quer conservar tal poder vai usando a sua respectiva estratégia. O Sofumad pode ter feito uma leitura daqueles que eram delegados e que em algum momento já não estavam com ele, e ele preferiu assim os afastar para garantir que no processo do Congresso ou daquela magna assembleia que eles iam realizar para a eleição do novo presidente, então aqueles ali pudessem conseguir levar delegados ao Congresso a favor dele. E eles estariam em condições de poder verificar quem são os aliados de Ossuf
e desta forma cada delegado iria carregar consigo aqueles que estariam a favor, teria garantias de que ia votar no Suf Mohamed. Essa pode ter sido uma estratégia que ele usou para se manter no poder. Tudo isso é feito, mesmo se for haver na altura da própria eleição dele como presidente agora, que o mandato terminou no dia 17 de janeiro. Igualmente foi o mesmo que aconteceu dos delegados que ele levou nas províncias para poderem ir votar a ele, e que o Elias Jacama acabou tendo poucos delegados presentes naquele lugar e, por conseguinte, Elias Jacama acabou perdendo. Acho que foi a mesma estratégia que o Suf Mohamed usou para poder garantir a sua permanência no poder. Então, podemos assumir que o atual líder Renamo, na verdade, essas mexidas que ele fez de forma propositada, e que essa crise que está a ver na Renamo é culpa da atual liderança. A culpa da atual liderança. Não podemos chamar de culpa, é uma ideologia. Os partidos políticos, eles usam uma estratégia para poder manter aquilo que eles acreditam ser, não é? Então, não acreditando na linhagem de Venâncio Mondlane e naqueles que apareceram publicamente de querer, portanto, assumir o poder, obviamente tinha que se tomar uma medida preventiva para evitar que esses que vieram anunciar antes até de poder apresentar-se abrir estas candidaturas. Criou-se essa situação do presidente do Suf Mohamed poder impedir logo a partida. E o que eu acho aqui é que Venâncio Mondlane, assim como os outros que vieram, eles foram precipitados, manteriam em silêncio até que chegue a altura, e a partir dali eles submeteram as respectivas candidaturas. Assim sendo, eles provavelmente poderiam ter algum ganho. Mas como eles denunciaram as suas pretensões antes de assim ocorrer, o Suf Mohamed também tomou outras rédeas, removendo aquelas que eram as bases dele e introduzindo outros. Então, acho que é mais ou menos isso. Temos estado a falar sempre, olha, essa história de eleições constitui uma sujeira. Nós temos que encontrar mecanismos próprios de podermos escolher as nossas lideranças dentro dos partidos, assim como ao nível da gestão do país. Obrigado. Eu para si, Alves, esta decisão que foi tomada, considera uma decisão acertada por parte de Suf Mohamed, sabendo que tomou já fora do seu mandato e que o Estatuto previa que, na verdade, só cessa as funções no dia que toma posse os novos órgãos. Mas, na verdade, o que se fala é que já não tinha legitimidade de exercício como tal, de poder exonerar as pessoas, quem quer que seja. O que devia fazer é ficar à espera do processo, se candidatar-se ou não, e depois ia definir mais à frente. Acha que foi uma decisão acertada? Tinha a legitimidade, tinha a legitimidade, sim, assim que é, de exonerar os delegados ou não? Bem, a pessoa do presidente Suf Mohamed, ele acaba, de certa forma, sendo o alvo principal de estudo por ser o presidente do partido. Mas ele cessou as funções, ou seja, terminou o seu mandato, ficou à espera exatamente do Congresso para que tivéssemos essa renomeação, mas os órgãos internos do partido, eles continuavam a funcionar devidamente. Isso está plasmado nos estatutos da Renamo. Os órgãos, eles não cessaram as suas funções. E quem tomou essas decisões me parece que foram os órgãos, ou seja, pode ter sido a pessoa de Suf Mohamed que tomou as decisões, tomou de forma oral, mas quem, de certa forma, deu o aval a este grupo de pessoas que foram exoneradas, foram os órgãos da Renamo, porque a Comissão Política ainda funciona na Renamo, outros órgãos de caráter administrativo funcionam. A pessoa de Suf Mohamed é que tinha, de certa forma, uma perca de legitimidade para não o fazer, mas acaba sendo uma vítima deste cenário todo criado ali dentro da Renamo. Mas eu estou em crer aqui que o que está
de certa forma, a criar muito barulho dentro da própria Renamo são as últimas eleições autárquicas. O Venâncio ganhou muita notoriedade e isto começou a criar a ideia dentro do próprio partido de que se calhar o Venâncio Mondlane como candidato para a presidência seria uma mais-valia e ia trazer ganhos. Por mais que não fosse exatamente eleito a presidente da República, mas a nível da Assembleia da República iam conseguir mais assentos. Então isto foi uma ilusão daquilo que foram as últimas eleições. E o Venâncio Mondlane ele não conseguiu, de certa forma, agir como membro de um partido político. Ele agiu a um nível individualista. Tanto que ele terá anunciado a sua candidatura numa outra província e fora aquilo que são todos aqueles quadros que nós conhecemos da Renamo. Quando depois, em seguida, tivemos o porta-voz da Renamo, que é o Manteigas, a, de certa forma, negar ou a distanciar-se deste posicionamento de Venâncio Mondlane. Então aqui tivemos uma ilusão por parte de Venâncio Mondlane, não conseguiu agir como um grupo. A Renamo é um grupo que merece muito respeito e ele, como membro do partido, precisava tratar os assuntos a nível interno para que, de certa forma, fosse ouvido e ele fosse direcionado dentro do partido e se calhar podia chegar a estas eleições, mas usou métodos coercivos. Quando olhamos para esses processos judiciais, são métodos coercivos que ele tentou usar essas brechas judiciais para alcançar este poder. E não é fácil, porque a Renamo é de certa forma, uma organização que no final do dia defende os interesses do grupo. E aqui está a demonstrar, quando nós olhamos para os discursos dos membros séniores da Frelimo, da Renamo, que eles estão a defender o grupo, não estão a defender nem o Suf Momad e não estão a defender aqui o Venâncio Mondlane. Obrigado. Estou a pegar mesmo a última questão. Olhando para este processo todo que foi parar nos tribunais, que a Renamo viu-se obrigado a marcar o Congresso. Acredita que havia vontade por parte da atual liderança de realizar o Congresso ou não? Ou, na verdade, havia já uma estratégia de poder endossar o atual líder para concorrer, um caminho livre para poder concorrer às eleições que se avizinham? O que nós vamos fazer é uma questão apenas de especulação. Não é? Que não há nenhum partido, até agora, que terá já feito uma reunião para poder decidir o seu candidato. Não é só o Renamo que se teria reunido para proceder isso. Cada um desses partidos traçou alguma estratégia para indicar seu representante nas eleições que assim, o seu candidato para as eleições subsequentes. Não se pode aqui deslumbrar qual seria a ideia, como é que o candidato havia de ser eleito ou indicado pela Renamo para as próximas eleições. Porque estamos a ver aqui o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, não indicou, até agora... Mas havia vontade de realizar o Congresso ou não, na sua visão? Olha, essa questão aí é uma incógnita, para bem dizer. Mas eles, obviamente, tinham uma estratégia de como haviam de indicar o candidato. Qual dessa estratégia provavelmente seria uma incógnita. Mas, olha, só para poder fazer algum comentário, o que está a acontecer neste momento, eu acredito que é uma bênção para o povo moçambicano. Venâncio Mondlane é um mal que veio por bem, o qual ele está a demonstrar o quão é a Renamo neste momento. E que todo mundo conseguiu perceber a figura da Renamo e aquilo que pode ser como alternativa para a gestão do país. Eu acho que, até eu não esperava que fosse Venâncio Mondlane a reivindicar, a candidatar-se a presidente. Há quadros aí, eu admiro muito da Ivone Soares, por exemplo, não é? E, dentre outros que estão aí, que já militam na Renamo em algum momento e já mostraram também o seu empenho junto da Assembleia da República, não menosprezando assim o Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane, ele tinha a oportunidade de poder aceder a hierarquias muito elevadas na Renamo se ele não tivesse essa precipitação. Porque ele foi confiado logo no primeiro momento de ser, no meio de tantos outros que estão a militar na Renamo há muito tempo, ele ser confiado para ser o assessor do presidente da Renamo.
e logo a seguir ele foi indicado como redator da bancada parlamentar na Assembleia da República. E, acima de tudo, também foi indicado para ser o cabeça de lista na cidade capital de Moçambique. Então, ele, se tivesse alguma calma, eu acredito que seria o indivíduo que ascenderia ao poder mais alto da Renamo. Mas, infelizmente, a questão da precipitação acabou caindo nisto. Obrigado. Vou pedir a sua capacidade de síntese mesmo, estamos mesmo para fechar. A questão do Congresso, e parece, notou-se aqui uma resistência para a Renamo. A Renamo é um partido que veio, sempre cantou ser um partido democrático, um partido que defende a própria democracia, um partido que deve ser alternativa para a própria Frelimo. Mas parece esta crise demonstrou um outro lado que a sociedade não conhecia. Como é que caracteriza a Renamo de tudo o que aconteceu? Estes títulos que ostenta de pai da democracia faz jus ou não aquilo que tudo aconteceu com a Renamo neste processo todo? Bem, quanto à questão da Renamo ser pai da democracia, bem, é um título que eles, de certa forma, usam para elevar aquilo que é a imagem do próprio partido a nível da sociedade e a nível internacional. Mas esses problemas que temos assistido na Renamo, de certa forma, mostram uma desorganização do grupo, enquanto um grupo que almeja um dia administrar um Estado como Moçambique. E em outra vertente, esta Renamo também demonstra um certo desgaste para aquilo que são os ideais para a qual ela foi criada. Então estamos aqui a assistir, se calhar, uma decadência de uma Renamo, a Renamo de Lhakama, ela está em decadência. Se calhar aqui precisamos de uma Renamo que possa renascer. A Renamo, para já, esse é um cenário que estou a trazer, ou uma hipótese, para já, essas eleições que se avizinham, ela não tem uma estrutura montada para poder fazer face a estas eleições. Então, será um partido que não vai espelhar nenhum ideal de qualquer cidadão a nível nacional. Então, estamos aqui a prever que a Renamo terá perdas significativas. Das últimas que teve, nas últimas eleições, quando as autarquias, as eleições autárquicas abriram uma luz para que essa Renamo tivesse um espaço significativo na política, de certa forma, esta desorganização interna está a demonstrar que esta Renamo está em colapso. Então, nestas que se avizinham, não terá ganhos significativos. Então, a Renamo, como grupo, perdeu-se na política nacional e precisa sentar. E se calhar, para mim, esse congresso que foi marcado para maio, não sei com essa decisão do tribunal terá sido remarcada ou está sendo discutida. Essa, para mim, é uma oportunidade para a Renamo sentar, discutir e se reorganizar. Não pode olhar para as eleições que se avizinham porque já não tem uma estrutura para isso. Precisa se organizar para as próximas e não estas deste ano. Mas se calhar também acrescentar o seguinte, forma rápida mesmo. O colapso não está só na Renamo, são todos os partidos que estão em colapso. Se você for a ver as farpas que estão a sair em todos os partidos, agora, mesmo no último debate que nós assistimos, que afinal de contas, mesmo no próprio movimento democrático de Moçambique, o MDM, também está doente. Por conseguinte, nós estamos numa crise dos partidos políticos no país. Então, todos eles, neste momento, são doentes e que precisam de poderem se rejuvenescer. Muito obrigado, Marcelino Pagaio, pela sua presença. Muito obrigado, Alves Mulungu, pela sua presença. E agradecemos pela análise que nos ajudaram a analisar estes pontos referente à questão da Renamo e nós, e continuamos com o essencial da informação. E vejamos para a zona centro do país para destacar que os moradores da cidade da Beira, do bairro da Manga, manifestam satisfação com a atuação da Polícia da República de Moçambique na 7ª Esquadra no bairro da Manga, no âmbito do combate à criminalidade naquele ponto do país. No ano passado, a 7ª Esquadra, localizada no posto administrativo de Nhamizo, no bairro do Alto da Manga, foi a esquadra que mais neutralizou os malfeitores que aterrorizavam a população na calada da noite, segundo conta os moradores residentes naquela área de jurisdição. Sr. Jubito Luiz vive há bastante tempo na Manga, explicou que a situação do crime abrandou. A criminalidade aqui na zona da Manga melhorou um bocado. Melhorou um bocado porque o comandante
tem vindo redobrando esforços. Também a polícia tem feito a sua patrulha. Mas a criminalidade melhorou um bocado. Não há criminalidade? Estão a dormir à vontade aqui na Manga? Bom, à vontade não, porque também os ladrões têm as suas também táticas, né? Tem suas táticas. Enquanto a polícia passa do outro lado, eles também passam do outro lado. Mas não é como antes. Diferente de Jubito, Sérgio Marceta, também morador da Manga já há 20 anos, manifestou alegre por boa atuação do agente da PRM feitos na 7ª Esquadra. Está controlado. Graças ao trabalho da polícia, está controlado. O comandante tem sensibilizado a comunidade, tem sensibilizado o policiamento comunitário, tem feito patrulha aqui. Estamos à vontade. Há tranquilidade nas noites. Está tudo controlado. Está de parabéns à polícia. O comandante Jorge também está de parabéns. Continuem a trabalhar. Se assim fosse, acho que não teríamos um índice de maior criminalidade se todos fossem assim. Então, está de parabéns, comandante. Já, Sr. Mazimacula afirmou que está também satisfeito com a forma de ordem e tranquilidade reposta no seu bairro. Aqui na Manga estamos a dormir à vontade, porque a polícia está a trabalhar nesse momento. Há muito tempo a polícia não se ocupava na zona, agora circula de noite, dia e noite circula, agora nós estamos à vontade. Os Batatui agora já não aparecem mais, estamos felizes a 7ª Esquadra, porque está a trabalhar numa boa. Por outro lado, os moradores da Manga incentivam os homens operacionais feitos na 7ª Esquadra a continuar a ser operativos no combate à criminalidade. Quero que o próprio comandante continue a trabalhar dessa maneira, para nós dormir à vontade. Andamos qualquer hora de noite, sem problema, sem nada. Apenas a polícia está a fazer o seu trabalho, dia e noite. Importa referir que na cidade da Beira, a 7ª Esquadra é a primeira a ser enaltecida por boa atuação por parte dos moradores da Manga. As imagens são de Mato Jaime Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Inhambane acusa 4 funcionários públicos afetos no distrito de Inhassoro no desvio de 10 milhões de meticais. À data dos fatos, os arguidos em causa desempenhavam os cargos de direção e chefia e outros detinham os perfis de S-Staff na Secretaria Distrital de Inhassoro. O processo crime conta com 9 arguidos, sendo 5 empresários e 4 funcionários públicos. Este processo está sendo movido pelo Gabinete Provincial do Combate à Corrupção de Inhambane e já foi remetido ao Tribunal Distrital de Inhassoro para os passos subsequentes. Segundo um comunicado do Gabinete Provincial do Combate à Corrupção em Inhambane, partilhado com a imprensa, este ato de corrupção trouxe consigo um prejuízo de um pouco mais de 10 milhões de meticais que eram canalizados a empresas usadas como instrumentos de recepção dos valores em questão. Os arguidos são indiciados no cometimento de vários tipos legais de crimes, nomeadamente inobservância das normas de contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado, incumprimento das fases de execução de despesas, pagamentos indevidos, contratos celebrados com valores acima dos propostos e subscrito nas recomendações e notificações de adjudicações, contratação de concorrentes posicionados em terceiros lugares nos mapas de apuramento sem fundamentação documentada das razões de alteração dos critérios fixados nos respectivos concursos, num exercício de beneficiação ilegal de tais concorrentes. Este caso foi despoletado pela Inspeção Geral das Finanças, Delegação de Inhambane, após uma auditoria feita na Secretaria Distrital de Inhassoro aos exercícios econômicos de 2018 e 2019. O Conselho Municipal de Nampula está engajado na remoção dos resíduos sólidos que nos últimos tempos eram um problema para os munícipes. O lixo estava espalhado em quase toda a parte da cidade. As principais ruas estavam intransitáveis, águas negras e cheiro nauseabundo tirava o sossego dos munícipes da maior autarquia do norte do país. Por exemplo, este ponto era difícil o acesso de viaturas e pessoas, tudo porque o monte de lixo que ali tinha era maior. Este problema ficou na história e os munícipes já respiram de alívio. O que tínhamos aqui como lixo era uma coisa impressionante.
E os efeitos eram devastadores. Não falamos de ratos, de mosca, todo o cheiro que não ajudava para nenhum conforto. E os perigos que representava a própria lixeira, que não permitia a transição das crianças, porque temos uma escola aqui muito perto da Cocamo e muito frequentada por crianças. A situação aqui não estava nada bom. Então, graças à colaboração de quem é de direito e os moradores, estamos a ver todos nós aqui, estamos parados aqui mesmo, onde não era possível, mas hoje é possível. Eu até, são quase há 3 anos que eu estou nesse bairro, o lixo ainda estava aqui, encontrei o lixo. Então, quando vejo, eu de casa consigo parar e vejo que aquela montanha já não existe. É de alívio mesmo. O vereador do Peleiro de Celebridade do município de Nampula garantiu que a promessa feita pela idilidade está a ser implementada e em menos de 100 dias, alguns focos de lixo foram removidos na sua totalidade. Para o programa dos 100 dias, nós identificamos 71 focos de lixo. E a partir da tomada de posse do novo governo municipal, estamos a fazer uma média de 700 metros cúbicos diários. E dos 71 focos identificados na altura, então já removemos 57. E isso não estamos a fazer apenas no centro da cidade, também estamos a atacar aquilo que é focos de lixo a nível dos bairros. Então, aqui onde nós estamos, que é o campo dos Macontes, a situação era mesmo caótica, porque nos últimos 10 anos não era removido lixo neste ponto. Então, tínhamos uma extensão de cerca de 40 metros de largura, abrangia toda a largura da estrada, e uma extensão de 200 metros, com uma altura de 5 a 6 metros. Então, praticamente nesses últimos 6 dias, foi de remover lixo de modo que possamos deixar a nossa população livre e também aquilo que constitui o programa do mandato do novo governo municipal. Ainda há zonas consideradas críticas, como é o caso do bairro de Namicopo. Mas todos os bairros, incluindo Nampaco, Napipini, Moala, todos os bairros, Namicopo, todos eles são críticos. Mas na medida que o tempo vai passando, nós vamos removendo e vamos consolidando esses sítios. Para o efeito, o município conta com a colaboração dos munícipes, tendo em conta que já foram formalizados horários e locais para a deposição de resíduos sólidos. Da província de Nampula, Cortez Sumulha, FTV. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Razak Manique, diz que é preciso valorizar o teatro por ser um meio de promoção da identidade cultural da sociedade moçambicana. No âmbito da celebração do Dia Internacional de Teatro, Razak Manique diz que o teatro vai além de uma mera representação artística, pois é um meio de intervenção social. Entendemos que o teatro, ele próprio, é um meio que vai conduzir à promoção da identidade individual ou pessoal. É através do teatro que fazemos perceber fenómenos culturais, a nossa identidade cultural, fenómenos sociais, tudo aquilo que rodeia a nossa sociedade. Os acontecimentos futuros, os acontecimentos presentes, portanto, os futuros com uma previsão, acontecimentos que nos terão deixado, e o teatro encontra um palco para fazer passear a nossa vida. O teatro encontra nas nossas vidas
um intervalo de reflexão. Muitas vezes é o teatro que diz, com as palavras que diz, com os gestos e ações que diz, que mostra, que fazem com que as sociedades acordem. Acordem no sentido de compreender que há uma necessidade coletiva de produzir um mundo cada vez melhor. Ademais, Manique destacou o contributo e a humildade dos fazedores das artes em prol do bem-estar social. Quero aqui agradecer a todos aqueles que fazem, direi, pelo nosso país, mas de modo particular para a nossa cidade de Maputo. Reconheço aqui a presença de grandes fazedores do nosso teatro, grandes promotores da nossa cultura. Muitas vezes, os que desencadeiam a ação do teatro não exigem muito, porque entendem que para fazer teatro basta inspiração, para fazer teatro basta amar a sua pátria. Compreenderemos, pois, que mesmo os lugares por onde andamos para ver exibições teatrais não se gabam. Eles, os lugares, não se gabam. São lugares espontâneos, organizados por pessoas também espontâneas, que só têm uma coisa particular dentro de si: o amor próprio. Dado particular é que os fazedores das artes, os fazedores de teatro, não são egoístas. Vão transmitindo muitas vezes a título gratuito a outras gerações a arte de ensinar. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo falava este sábado num evento cultural. E com esta nota de reportagem que acabamos de acompanhar, nos leva a uma breve pausa e nós voltamos dentro de instantes com a página internacional e a página cultural. Não sai daí. Até já. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Ngwenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arrom, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarregue o pacote clássico a partir de 220 meticais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Divirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela B e Italiana. TMT, o mundo digital em sua casa.
Estamos de volta no Jornal de Noite e para já vamos destacar a notícia, a página internacional. Viajamos para a África do Sul. Um autocarro que transportava fiéis para um festival de Páscoa caiu de uma ponte numa passagem de montanha e incendiou-se na África do Sul esta semana, matando pelo menos 45 pessoas. O único sobrevivente do acidente foi uma menina de 8 anos que está a receber cuidados médicos devido a ferimentos graves. Segundo as autoridades da província de Limpopo, no norte do país, o governo provincial do Limpopo disse que o autocarro se desviou da ponte e mergulhou a 50 metros numa ravina antes de se incendiar. As operações de busca estavam em curso, disse o governador provincial, mas muitos corpos estavam queimados e ainda presos no interior do veículo. As autoridades disseram acreditar que o autocarro viajava do país vizinho, Botsuana, para a cidade de Moriá, onde se realiza uma popular peregrinação pascal. O governo sul-africano adverte frequentemente aos automobilistas para serem cautelosos durante as férias da Páscoa, que é uma altura particularmente movimentada e perigosa para as viagens rodoviárias. No ano passado, mais de 200 pessoas morreram em acidentes rodoviários durante o fim de semana da Páscoa. Apenas um dia antes do acidente com o autocarro, o governo sul-africano apelou às pessoas para terem cuidado redobrado na quinta e na sexta-feira, devido ao elevado volume de viagens rodoviárias previstas para Moriá. O ex-presidente, Jacob Zuma, não poderá, o ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, não poderá participar nas próximas eleições gerais de 29 de maio. O político foi desqualificado pela Comissão Nacional de Eleições devido a uma objeção contra a sua candidatura. O anúncio da desqualificação de Zuma foi feito pelo presidente da Comissão Eleitoral, Mossoto Moepia, durante uma conferência de imprensa. Moepia explicou que a Comissão Eleitoral recebeu uma objeção contra a candidatura do antigo chefe de Estado relativa ao seu registro criminal, o que o torna inelegível para ser eleito. Quando questionado sobre se Jacob Zuma está impedido de constar no boletim de voto ou apenas de ser eleito para ocupar um cargo público, a Comissão Eleitoral esclareceu que esta é uma questão a analisar brevemente. A Comissão Eleitoral Independente da África do Sul sublinhou que Zuma tem até 2 de abril para recorrer à sua desqualificação no Tribunal Eleitoral. O ex-presidente Zuma lidera a lista do partido político Mkoto Wesizwe, que é alvo de uma ação judicial movida pelo Partido Congresso Nacional Africano, ANC, no poder desde 1994. Membros do MKP declararam recentemente que não haverá eleições no país se o nome de Jacob Zuma for excluído do boletim de voto. Ainda na página internacional, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmou que a solidariedade e apoio da União Europeia são fundamentais para a moral dos soldados. A capital de Kiev continua a ser alvo de ataques russos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou a mensagens fortes de solidariedade, referindo que estas são importantes para a moral dos soldados ucranianos que lutam na linha da frente. É um sinal não só para o mundo, mas também para o nosso povo que está a defender a Europa e o mundo. Este sentimento é muito importante, que os soldados ucranianos que estão a lutar na linha da frente não percam moral. Disse Zelensky. É melhor quando a atenção não se centra apenas na guerra, devido às diferentes eleições na Europa e nos Estados Unidos. É importante que os nossos homens e as nossas mulheres e as nossas crianças que façamos parte da Europa e que a Europa saiba que somos este escudo de defesa dos nossos valores comuns, explicou Zelensky em Kiev. A
necessidade de mais armamento da União Europeia também esteve no centro do debate, assim como as eleições europeias de junho. Ele, Volodymyr Zelensky, também sabe que estamos a trabalhar para uma defesa europeia, mas é claro que, como nos foi dito por todas as pessoas que tivemos durante estes 2 dias, eles estão a pedir mais armas, mais munições, e ele também confirmou que há uma necessidade real no terreno, afirmou Valerie Hayer, presidente do grupo liberal Renovar a Europa. A mensagem da Valerie Hayer surge numa altura em que a Rússia continua a bombardear a Ucrânia com mísseis e drones, nomeadamente contra infraestruturas civis. Na quinta-feira realizou-se uma reunião de emergência do Conselho da NATO para debater os novos ataques aéreos, em especiais contra a capital do país. Os Estados-membros da União Europeia continuam a discordar sobre a melhor forma de apoiar a Ucrânia a curto e longo prazo, com as sirenes de ataque aéreo a tocarem em Kiev e os soldados ucranianos a enfrentarem a escassez de munições. Modelos de todo o país participam no concurso Miss Africa Unite Moçambique, que culminará com a eleição de 5 participantes para competirem ao nível internacional. Decorre neste sábado em Maputo o concurso Miss Africa United Moçambique, onde serão apurados 5 modelos para representar o país na África do Sul e Camboja. Na ocasião, Dercia José disse que o evento não é apenas um concurso, mas sim um estilo de vida. Acredito que o nosso concurso não é apenas um concurso, mas sim é um estilo de vida, né, em que nós ensinamos as nossas concorrentes a se autoconhecerem, a se autodescobrirem, ensinamos a elas a desenvolver habilidades que elas podem usar para o seu autossustento, e também acredito que cada um de nós tem uma habilidade que pode usar. Então é mais um concurso de empoderamento, um programa de empoderamento feminino em que nós ensinamos, temos life coaches, career coaches, então vamos incentivando e educando as nossas concorrentes para que elas não simplesmente fiquem à espera que algo aconteça, mas que elas tenham a coragem de ir fazer as coisas acontecer para elas. Maria Macanja, uma das participantes do concurso, disse que tem sido desafiador, mas acima de tudo um aprendizado. Participar do Miss Africa Unite Moçambique tem sido muito desafiador, mas acima de tudo de muito aprendizagem e de muita resiliência mesmo. A participação no Miss Africa Unite tem sido muito boa, então a expectativa é demais. Então eu espero alcançar os meus objetivos e assim ser a vossa futura Miss Africa Unite Moçambique 2024. Neymar Sitoy, proveniente de Inhambane, diz estar emocionada para a final e que sonha trabalhar em eventos sociais. É muita felicidade, pois passamos por tanta coisa, por várias atividades que os outros não conseguiram chegar até aqui. Então, só de estarmos aqui já é porque somos vencedores. Então, é muita emoção. Sim, eu quero mesmo trabalhar com as crianças desnutridas. Sim, podem esperar o trabalho. Na verdade, tenho um projeto que é ajudar as outras mulheres, a emancipação da mulher nesse caso. Então, já estou com um projeto a andar que é para ajudar essas mulheres. Então, com esta coroa, vai ajudar mais ainda as pessoas. Vou ser mais uma imagem para essas mulheres que precisam de ajuda. E Fazia Mesquita diz que caso vença, fará valer a pena a coroa e que já está a trabalhar com parceiros para eventos de caridade nos próximos dias. A expectativa é grande, estou muito emocionada e não vejo a hora de chegar o momento da coroação. É brilho de vida que abrange mulheres e crianças com câncer. Eu vou me juntar ao presidente da Associação de Turismo em Vilanculo e também vou me juntar ao Dário Kamal e ao Espécie Central, que já temos 2 eventos marcados para dia 1 de junho e para dia 16 de junho. O evento contará com 12 participantes, das quais 5 serão selecionadas para participar nos países como África do Sul, Camboja, entre outros. E com a página cultural, nos leva a colocar o ponto final da presente edição com a promessa de voltamos amanhã à mesma hora.
A todos que nos acompanharam, um feliz sábado. Até amanhã, à mesma hora. Boa noite.